Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre a Caverna de Platão e a relação que ela tem com o cinema. Vamos lá? Muitas vezes, quando a gente estuda sobre a história do cinema, a gente vê aquela exibição dos irmãos Lumière, o primeiro filme que eles exibiram numa sala de cinema, que foi A Chegada do Trem à Cidade, que se deu em 28 de dezembro de 1895, no Salão Grand Café, em Paris. E às vezes a gente toma aquilo como o nascimento do cinema. Mas será que é mesmo? Porque se a gente analisar alguns fatos, como por exemplo, existem inscrições rupestres em algumas cavernas, como a de Altamira, no norte da Espanha, o artista que desenhou aquilo teve a intenção e o êxito de desenhar uma imagem que dá o efeito de movimento. E o que é o cinema, se não imagem em movimento? É claro que o cinema foi implementado por várias invenções e também por aparelhos, como por exemplo a câmera escura, o taumatrópio, o fenaquistoscópio, o cinetoscópio, o cinematógrafo, enfim, as câmeras e os projetores de cinema que a gente conhece hoje, né? Só que a mente do cineasta realmente pode ser inerente à própria espécie humana. Durante a antiguidade, até mesmo Platão conseguiu descrever a mecânica de uma sala de cinema sem mesmo ter existido ainda. Vocês já ouviram falar no mito da caverna? O mito da caverna foi uma alegoria escrita por Platão no livro A República. Essa alegoria foi escrita como se fosse um diálogo fictício entre o Sócrates e o Glauco. Mas basicamente o Sócrates descreve uma coisa mais ou menos assim. Imagina que existem alguns prisioneiros que eles só conseguem manter a cabeça deles voltada sempre para a mesma direção. É uma parede no fundo de uma caverna que tem uma entrada íngreme. Eles não conseguem olhar uns para os outros e que atrás deles tem um muro e atrás desse muro tem uma fogueira. E existem pessoas que ficam naquele espaço entre o muro e a fogueira e elas balançam alguns objetos que dão, por causa da luz da fogueira, uma impressão na parede. Esses prisioneiros estão lá desde que eles se conhecem por gente, eles não têm nem mesmo memória de ter estado em outro lugar. Esses objetos ou qualquer coisa que esteja dentro da caverna produz algum eco, né? Alguns ecos. E a realidade da vida deles é o que eles sempre viram, que é a sombra projetada na parede da caverna. Se um desses prisioneiros for libertado e que alguém mostra para eles que existem objetos e que existe a fogueira, então no primeiro momento esse prisioneiro vai achar que as sombras são muito mais reais do que os próprios objetos. Ele vai ter ficado com o corpo inteiro dolorido de ter que levantar. Após isso, ele é forçado a subir aquela estrada íngreme que dá para a saída da caverna. Assim que ele chega no lado de fora, a luz magoa os olhos dele. Ele toma isso como uma violência imensa, assim, de início. Depois disso, ele se acostuma com a claridade da luz do dia. Ele conhece o dia, o sol, a noite, as estrelas, as estações, e ele vai observando que todos os objetos sob a luz do sol produzem uma sombra. E depois de um tempo, conhecendo o mundo, ele começa a pensar nos companheiros que estavam ao lado dele, aprisionados na caverna. Então, provavelmente, ele poderia pensar em voltar para a caverna e contar para os outros prisioneiros, né, que tipo de injustiça que eles sofreram a vida inteira. De não saber que existia todo mundo lá fora. Só que no dia que ele volta à caverna, os olhos dele estão tão acostumados com essa luz do dia que ele acaba demorando muito tempo para se acostumar com a escuridão da caverna. Então, quando ele chega lá, ele não enxerga direito. Quando ele vai relatar o que aconteceu para os colegas dele, o Liberto relata que há tanta claridade fora da caverna que ele não consegue nem mesmo enxergar direito ali onde ele está.
Os colegas dele pensam que provavelmente ele deve ter sofrido algum tipo de dano no cérebro e também ter ficado cego. Ele tenta contar que as sombras não são a total realidade, só que, no fundo, essas sombras e essa projeção na parede é toda a realidade que esses outros prisioneiros conhecem. Então, esses colegas prisioneiros chegam à conclusão de que nem mesmo vale a pena sair dessa caverna, se for para voltar com a visão danificada desse jeito. E que se alguém tentar tirar eles de lá de dentro, é até capaz que eles tentem matar essa pessoa. Fica o questionamento. Quem é o cego no meio disso tudo? Os dois são cegos um pro outro. Porque o que é libertado enxerga os prisioneiros agora como cegos por não ter o conhecimento do mundo lá fora. Ao mesmo tempo, para os prisioneiros, quem é cego é o libertado, porque ele já não consegue nem enxergar e nem reconhecer a sua realidade. Mas então, qual é a relação da Caverna de Platão com o cinema? Bom, primeiramente eu posso dizer que existem vários filmes que retratam essa alegoria, como, por exemplo, O Quarto de Jack, A Ilha do Medo, A Vila, Amnésia, Matrix, O Show de Truman. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Essa analogia da Caverna de Platão, ela se tem assim em dois níveis diferentes dentro do cinema. Porque eu tô falando agora de enredo, da história, do tema, do roteiro do filme. Só que na realidade você já parou para pensar que a sala de cinema não deixa de ser uma caverna de Platão? Pensa nisso. Existem 4 paredes, a gente fica sempre voltado para a mesma parede. Existe o projetor dando uma luz lá no fundo e o filme fica passando, projetando várias coisas na tela. Fora isso, a gente só vê o que o diretor e o editor do filme selecionaram pra gente ver. A gente não sabe do resto da realidade, a gente não enxerga o que acontece por trás das câmeras. E quando a gente sai da sala de cinema, muitas vezes a gente tá lá vivendo nossa vida normal, mas a gente revive muitas vezes algumas cenas do cinema, a gente lembra várias vezes o que aconteceu, né, naquele filme que a gente assistiu. E depois de um tempo, a gente sempre quer voltar para essa sala de cinema de novo, não é mesmo? Com mais um pouco de conhecimento obtido. Então, a mecânica do cinema é exatamente assim. Platão previu praticamente a existência do cinema quando ele fez e escreveu essa alegoria. Sem contar que o que a gente assiste ali não é verdadeiro, né? O filme é uma ilusão. Aquela história muitas vezes não é verdade, aquele personagem muitas vezes não existiu. Mas é claro que essa regra tem algumas exceções, como, por exemplo, se você vai assistir um filme sobre algum personagem histórico que já existiu, ou quando a gente fala sobre a quebra da quarta parede, ou até mesmo alguns filmes que são feitos sob a proposta do Dogma 95. Mas esses temas ficam no próximo vídeo. Gente, muito obrigada por ter assistido. Por favor, se você gostou, deixa um joinha pra gente. Se você quiser um conteúdo um pouco mais completo, pode dar uma conferida no nosso site, o link tá na descrição. E se você quiser ficar ligado nos próximos vídeos, badala esse sininho. Muito obrigada, um beijão e até a próxima!